E aí, minha galera da turma militar, estamos aqui agora, né, para começar o nosso projeto quarentena, tá? A gente vai começar as nossas aulas de gramática. Vai ter aula de redação também, Ana? Vai, tá? Espera só um pouquinho, que depois eu já digo para vocês quando é que vão ser, né, quando é que vão estar disponíveis as aulas de produção, tá certo? Mas por enquanto vamos falar um pouquinho de gramática, né? Para quem não lembra, embora nem faça tanto tempo assim que a gente não se vê, a gente parou em sintaxe do período simples, né? Então a gente estudou toda a estrutura do período simples, a função sintática dos termos da oração, sujeito, termos essenciais, sujeito e predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado, tudo isso a gente já viu, né? No predicado a gente avaliou transitividade verbal, quando é que o verbo é intransitivo, quando é que ele é transitivo, direto, indireto, enfim, verbos de ligação, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, tudo isso a gente já analisou, né? Termos integrantes, complementos verbais, complementos nominais, agente da passiva, vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva, termos acessórios, adjunta nominal, adjunta adverbial. A gente viu também os apostos, né, os tipos de apostos, aposto explicativo, especificativo, enumerativo, tudo isso a gente já viu, tá? Resumitivo, e viu também o vocativo, né, que não é um termo da oração propriamente, mas em muitos discursos, né, orais e escritos, a gente percebe a presença desse elemento, tá? Então tudo isso já foi estudado previamente e a gente já exercitou também, certo? Então a gente vai hoje, né, começar a análise do período composto. A gente vai sair do período simples, tá? E vai começar a estudar o período composto especificamente por subordinação. Não se preocupem, certo? Que a gente vai, à medida em que a aula for passando, tá? A gente vai entender o que danado é período composto, o que é subordinação, quais são os tipos de orações subordinadas que existem, para a gente poder entender melhor esse assunto. Lembrando, na SPSEX, na ESA, na AFA, na EFON, na EAR, todas essas bancas, né, todos esses concursos militares cobram muito questões que envolvem função sintática de termos e de orações, tá certo? Então vamos ficar atento aí a essa parte do conteúdo. Então primeiro, né, vamos aí se situar, o que é que essa aula 1 vai trazer pra gente? Ela vai trazer o conteúdo de período composto por subordinação. Ana, por que tu vai começar pelo período composto por subordinação e não pelas orações coordenadas? Por uma questão de continuidade, né? A gente acabou de estudar termos de oração, então vamos entender a função sintática que as orações subordinadas têm, certo? Para a gente poder fazer aí um link, né, entender melhor à distância, né, esse conteúdo, tranquilo? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre dois tipos de períodos, né, o período simples e o período composto, tá? Antes de a gente começar a fazer análise do período composto por subordinação. Para quem não lembra, embora que eu acredite que é muito difícil algum aluno meu não lembrar esse conceito, né, mas vamos reforçar, vamos relembrar. Para quem não lembra, período simples é um enunciado que gira em torno de uma única oração, certo? Ana, como assim oração? Gente, oração é um enunciado que gira em torno de um verbo, certo? Então, para eu falar em oração, obrigatoriamente o meu enunciado tem que apresentar verbo, tá certo? Agora fiquem atentos a esse detalhe, né? Quando a gente fala em uma oração especificamente, a gente tá falando na presença de um verbo ou na presença de uma locução verbal. Por que eu estou comentando isso com vocês? Vejam aqui, por favor, esses dois enunciados. Ana vai estudar e Ana estudará. Provavelmente, alguns alunos vão achar que no primeiro enunciado que eu construí, existe mais de uma oração. Mas, na realidade, esses dois verbos aí, né? Deixa eu destacar para vocês. O verbo vai, que é o verbo ir, e o verbo estudar estão formando uma locução verbal, ok? Ana, mas eu não sei o que é uma locução verbal, eu não entendi nada do que você falou. Veja só, quando eu falo que Ana vai estudar, a gente percebe que na realidade a ideia é de que Ana estudará. Se Ana vai estudar, Ana estudará. Vejam, essas duas formas verbais estão se juntando, mas giram em torno de uma ideia principal. Tanto é que nesse caso a gente poderia resumir. Ana vai estudar, pode ser resumido apenas para Ana estudará. É justamente por esse motivo que o verbo vai
o verbo ir, né, conjugado aí no presente do indicativo, tá? É por isso que esse verbo é chamado de verbo auxiliar. E o verbo estudar, que é aquele que traz a carga de sentido principal na construção dessa ideia, vai ser chamado de verbo principal. Tranquilo? Então fiquem atentos, quando nós falamos em locução verbal, estamos falando em verbo auxiliar mais verbo principal. Na grande maioria das vezes você vai conseguir resumir esses dois verbos, ou até mais de dois, né, dependendo aí da locução, tá? Você vai conseguir resumir esses dois verbos em apenas uma forma verbal, que foi justamente o que aconteceu aqui embaixo. Ana vai estudar, equivalendo a Ana estudará. Agora prestem atenção. Digamos que caia uma questão na prova da SPSEX, por exemplo, falando em quantidade de orações, né? Ana, isso cai. Essas bancas militares são muito gramatiqueiras. Então fiquem atentos aqui. Em Ana vai estudar, obviamente, existem dois verbos, tá? Mas será que existem duas orações aqui? Ou existe apenas uma? Bom, se você analisou que existe uma locução verbal aí dentro desse período, obviamente, como a gente já viu, ela vai equivaler a apenas uma oração, porque a ideia desses dois verbos vai gerar em torno de um verbo principal. Confere? Então, aqui em Ana vai estudar, nós temos um período simples, porque ele apresenta apenas uma oração. Olha para mim, foca muito em mim agora. Não esquece, locução verbal equivale a uma oração só. Tranquilo? A mesma coisa está acontecendo aqui embaixo, né? Ana estudará, a gente tem apenas um verbo, consequentemente, apenas uma oração. Tranquilo? Então, aqui nesse contexto, também temos um período simples, um período formado por apenas uma oração. Agora, veja só. Quando nós estudamos o período simples, eu não sei se vocês lembram, provavelmente sim, a gente se limitou a fazer análise sintática, né? Ana, eu não lembro, vê só. Digamos que eu pedisse que vocês fizessem uma análise morfológica aqui nesse primeiro enunciado. O que é que tu ia dizer para mim? Ana, substantivo próprio. Vai, verbo, estudar verbo, né? Vocês fariam aqui a análise das classes gramaticais que foram utilizadas para montar esse enunciado. Confere? A mesma coisa aqui embaixo. Ana, substantivo próprio. Aqui estudará, tu vai chamar de verbo estudar no futuro do presente, na terceira pessoa do singular, enfim. Né? Tu vai fazer análise das classes gramaticais e como é que essas classes gramaticais se apresentam flexionadas, né? No caso aqui dos verbos, tá? Em relação ao enunciado em que elas estão, tranquilo? Isso é analisar os elementos na oração morfologicamente. Só que quando nós estudamos o período simples, nós não nos prendemos, né, 100% aí a análise morfológica, tá? Para quem não lembra, a gente viu, eu fiz até uma retrospectiva, né, no começo da nossa aula, a gente estudou a função que essas classes gramaticais assumem dentro dos enunciados. Então, por exemplo, aqui nesse segundo enunciado, Ana estudará, você vai dizer que esse substantivo aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui, substantivo, você vai falar para mim, Ana, quem é que vai estudar nesse enunciado? Quem é o sujeito dessa oração? No caso aqui, o sujeito é Ana, porque quem vai estudar é Ana. Confere? Quer encontrar o sujeito? Pergunta para o verbo. Quem estudará? Quem vai estudar? Ana. Então, Ana é um substantivo morfologicamente que tem, nesse caso, a função sintática de sujeito, certo? Então, nós nos empenhamos muito mais nesses últimos encontros, né, a fazer a análise sintática dos termos da oração, tranquilo? Aqui estudará sintaticamente é um verbo intransitivo, ele não veio com complemento nesse caso, tranquilo? Então foi isso que a gente estudou até agora. Agora, a gente vai dar um salto, a gente vai sair do período simples e vai chegar ao período composto, mais especificamente, nesse primeiro momento, o período composto por subordinação, tá certo? E antes de a gente chegar a isso, eu queria só fazer aqui para vocês uma analogia, né? Se o período simples é chamado assim porque ele gira em torno de uma oração só, é óbvio que o período composto vai girar em torno de duas ou mais orações, tá? Então tá aqui o conceito, período composto, enunciado, que apresenta duas
ou mais orações. Ou seja, ele vai ter mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Tranquilo? Vamos a uma análise aqui. Ana vai estudar e resolver os exercícios. Gente, vê só, eu não tenho como aprofundar muita coisa por enquanto, tá? Mas vejam, aqui em relação a esse primeiro enunciado do período composto, Ana vai estudar e resolver os exercícios. A gente tem uma palavrinha que está conectando uma oração à outra, né? Vamos por etapas. Ana vai estudar é uma oração, tá aqui, ó. Vai estudar uma locução verbal, vai, verbo auxiliar, estudar, verbo principal. Lembrando que eu tenho até condições de resumir. Ana vai estudar, Ana estudará, ok? Então aqui eu tenho apenas uma oração. Eu vou chamar de primeira oração, ok? Ana vai estudar, primeira oração. Ana, eu tenho muita dificuldade de saber até onde vai uma oração, certo? E onde é que a outra vai começar. Então, até que ponto uma oração vai? Bom, existe uma dica que infelizmente não vai servir para todos os casos, tá? Mas quando um período apresentar conectivo, ou seja, uma palavrinha que conecta, né, uma oração a outra, enfim, você consegue perceber onde é que uma oração começa e onde é que ela termina. Vejam que aqui apareceu um conector, apareceu o conectivo I, a conjunção I. Depois a gente aprofunda esses conceitos, tá? Notem que esse I de fato é um conectivo, porque se você apaga, vamos fazer um teste. Ana vai estudar, resolver os exercícios. Vocês percebem que eu tirei o elemento que está conectando uma oração à outra? Então, se tem conectivo dentro do período, tu vai conseguir, né, observar com a facilidade maior até onde vai uma oração, onde é que ela vai terminar para poder a outra, né, aparecer, tá certo? Então, Ana vai estudar, primeira oração, apareceu o conectivo aqui, ó, conectivo I, eu tenho I resolver os exercícios, sendo a minha segunda oração. Ou seja, eu tenho nesse caso um período composto pelo fato de que ele apresenta mais de uma oração, tranquilo? Ana vai estudar, primeira oração, e resolver os exercícios, segunda oração, então isso é um período composto. Até aí tudo bem? Então vamos seguir. Ana disse que vai estudar. Vejam, mais uma vez, eu tenho aqui duas orações. Ana disse, eu vou chamar de primeira, beleza? Ana, por que tu vai chamar Ana disse de primeira oração? Porque eu tenho aqui, ó, a primeira forma verbal. Ah, mas como é que tu sabe, como é que tu pode realmente dizer pra gente que essa primeira oração vai até aí? Porque apareceu o conectivo aqui, amor. Olha esse que, apaga. Ana disse vai estudar. Não tem condições de eu escrever desse jeito, confere? Tá faltando uma conexão. Quem tá fazendo, quem tá servindo de ponte para que essa conexão aconteça é o conectivo que, ok? Então, apareceu o conectivo, como eu disse, né? É muito mais fácil você conseguir identificar onde uma oração termina e onde a outra começa, ok? Então, vamos chamar Ana disse de primeira oração e que vai estudar a gente chama de segunda oração. E tá aqui, ó, mais uma vez, viu? Cuidado com isso. Uma locução verbal equivalendo, obviamente, a uma única oração. Vai, verbo auxiliar, estudar, verbo principal. Tem mais de uma oração aqui nesse negócio? Período composto, beleza? Então, antes de tudo, antes de a gente começar a entender o período composto por subordinação, tá? Antes de a gente chegar aqui, você precisa ter em mente a diferença básica entre período simples e período composto, senão nada vai funcionar, ok? Ana, beleza, entendi. Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Massa. Mas, quando eu vou estudar na minha gramática, ela traz três tipos de períodos compostos. A minha gramática fala em período composto por coordenação. A minha gramática fala em período composto por subordinação e a minha gramática ainda fala em um outro tipo de período chamado de período misto, né? E realmente são esses três tipos, tá, gente, de períodos compostos que existem na gramática da língua portuguesa. As orações coordenadas, né, as orações subordinadas e as orações coordenadas e subordinadas aparecendo ao mesmo tempo nos enunciados, certo? Então, quando eu falo em período composto por coordenação, eu estou aqui tratando das orações
coordenadas. A gente só vai ver isso, espero, presencialmente, tá? Período composto por subordinação, as nossas queridas orações subordinadas, tá? Lembrando, falar em subordinação é falar em 3 esferas, né, de orações subordinadas: substantivas, adjetivas e adverbiais. A gente vai ver cada um desses grupos separadamente, ok? E quando a gente fala em período misto, a gente fala literalmente no mistão, né? Aqui a gente vai misturar ao mesmo tempo no enunciado orações coordenadas mais orações subordinadas, ok? Então vão aparecer essas duas realidades ao mesmo tempo no período misto. Até aí tá tudo ok? Tá tudo muito claro para vocês? Não, não tá, né? Deve ter gente falando, sim, mas o que danado é período composto por coordenação? O que danado é um período composto por subordinação? Então, para que todo mundo fique calmo, antes de a gente passar para a aula 2, né? Antes de a gente trazer essa continuidade, eu queria só mostrar aqui para vocês 2 coisas muito básicas. Vejam só, quando a gente fala em coordenação, automaticamente estamos falando em independência sintática. Lembrando, sempre que eu falar em sintaxe, eu estou falando em estrutura, ok? Ou seja, orações coordenadas, período composto por coordenação, são orações, na realidade, essas orações coordenadas, que não precisam estar juntas umas das outras estruturalmente. Ou seja, a estrutura de uma não depende da estrutura da outra. Cada estrutura se vale sozinha. Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece aqui nesse nosso primeiro período aqui, né? Do exemplo da parte de período composto. Olhem para cá. Ana vai estudar e resolver os exercícios. Se eu quiser, eu posso eliminar esse conectivo, colocar um ponto aqui, ó. Ana vai estudar, Ana vai resolver os exercícios. Eu posso ou não posso separar essas 2 orações em períodos diferentes? Sim ou não? Claro que dá. Né? Claro que eu posso, às vezes eu preciso, né? Às vezes fazer algumas adaptações, mas vejam que rola a separação numa boa. Eu posso manter essa oração aqui, ó. Ana vai estudar em um período separado dessa outra oração sem nenhum problema. É justamente por esse motivo que a gramática diz pra gente que essas 2 orações são independentes estruturalmente. Elas apresentam uma independência estrutural, que você também pode chamar, sem problema nenhum, de independência sintática. A estrutura de uma não se prende, né, à estrutura da outra. Uma não funciona como termo da outra. Elas têm uma estrutura própria, uma estrutura independente. Tranquilo? Agora, tentem fazer essa mesma separação aqui nesse período 2. Vamos tentar fazer essa mesma separação aqui nesse período de baixo. Vamos lá. Ana disse que vai estudar. Eu vou colocar um ponto aqui, tá? Ponto. Ana disse, ponto. Ana que vai estudar. Que vai estudar. Gente, sério, olha pra cá. Dá pra separar estruturalmente essa oração 1 da oração 2? Será que funciona da mesma maneira que funcionou aqui no período acima? Não dá. É justamente por esse motivo que a gente vai dizer que nesse segundo período aqui, a gente tem orações que dependem uma da outra sintaticamente. Tranquilo? Então, falar em período composto por coordenação é lidar com orações que você pode separar numa boa. Coloca um ponto final ali, mesmo que, como eu havia dito, você tenha que fazer alguma pequena adaptação, né, para poder começar outra oração, mas você consegue separar. Já na subordinação, isso não vai ser possível, tranquilo? Então, a gente vai perceber que na ideia geral, né, que a gramática traz, na teoria, a subordinação traz essa dependência sintática. A gente sente muito mais essa dependência sintática quando a gente está no campo das orações subordinadas substantivas, que são o primeiro objeto, né, que a gente vai começar a analisar, tranquilo? Mas não vamos adiantar muito, não. Eu tô aqui, na realidade, trazendo conceitos mais facilitados, tá? Para que vocês percebam a ideia.
né, é básica de coordenação e subordinação. Então, repito, falar em coordenação é falar basicamente em independência sintática. Falar em subordinação é falar em dependência. Coordenação, independência, subordinação, dependência sintática. Tranquilo? Até aí algum problema? Espero que não e até a próxima aula.